Ô Fabrício, nona reunião ordinária, 43ª reunião 2024. Ei, gente, bom dia. É só por a gente tem algumas coisas de informes que eu queria ver com você como que a gente pode trabalhar isso. Primeiro ponto de informe que a gente tem é o ofícios enviados e recebidos. Eu acho que não foi nenhum, porque eu não fiz nenhum depois que eu voltei. Bia fez algum? Fez mesmo. Ofício enviado? Ofício, a gente caminhou ofício, não caminhamos? Esqueci completamente de trazer a pasta. É a questão da dengue, a previsão de um novo surto. Não vi não. Já estou fora. Algumas legislações que foram aprovadas, você viu que eu te mandei? Não. Vi? Qual que foi a legislação aprovada? Vamos dar início com o quórum simples. Então, o Carlos está até olhando esse tempo do quórum, porque para dar início com o quórum simples, aí que você dá início com a prova pauta com o quórum simples, né? Aí faz a leitura da pauta, aprova a pauta, aí os demais é com o quórum qualificado, as atas, elas estão prontas, eu vou enviar hoje. É porque não ia dar o tempo hábil para os conselheiros lerem. Então a gente optou por não enviar. Bom dia, Fabrício. Se você quiser. Vai precisar de votar hoje não? Vai. Mas a gente vai fazer uma votação até o resto dos conselheiros chegarem. A gente faz a aprovação da pauta com quórum simples, com os presentes. E chegando no quórum, a gente parte para as deliberações. Certo. Finalizar o regimento, né, cara? Eu não tive tempo ainda de ler o regimento. Acho que tá bem marcadinho já, né? Senta mais pra frente. Umas coisinhas só para alinhar. Agora eu acho que você termina, né, Fábio? Eu acho que sim. Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Vou fazer a leitura da convocação, né? Prezados conselheiros, Conselho Municipal de São Nova Lima, convoco para a 43ª reunião, nona reunião ordinária do ano, a ser realizada na quinta-feira, 26 de setembro de 2024, às 8h30, em formato presencial, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, cita Travessia do Córrego 145, Rosário, Nova Lima. Pauta de deliberações, pauta da nona reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, ata da 8ª reunião ordinária realizada no dia 29/8/2024, primeira reunião extraordinária realizada no dia 19/9/2024, prorrogação do mandato da mesa diretora, convocação da comissão eleitoral, prorrogação do mandato do Conselho Municipal de Saúde. Informes e ferramentas. Ofício encaminhados e recebidos, audiência pública, reunião presencial, assina Fabrício Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Nova Lima. Então a gente vai fazer a deliberação da pauta com o quórum simples, que a gente não atingiu o quórum, né? 50% mais um. Então a pauta a gente pode fazer a deliberação com o quórum simples, os presentes, né? E aí a gente passa para os informes e assim que for chegando as pessoas e confirmar o quórum, a gente passa volta para as deliberações. Pode ser? Então, em deliberação, a pauta da nona reunião ordinária. Nilton, Eleonice,
Não, Não, é é justificado. Justificado. Almir. Rosilene. Carmen. Fabrício Souza. Prova. Helenita. Gilberto. Licença. Fabrício Dumont. Sirlene, aprova. Vânia. Aprovada a pauta. Desculpa, Rafaela. Rafaela. No meu eu coloquei. No meu eu não coloquei. Rafaela? Não. Sabe? Ah, tá. Foi mal, tá? Aprovado. Aí eu fiz, recebi encaminhado, você conseguiu conferir? Tá, confiro. Rafael, eu esqueci. Eu coloquei ela aqui. Estou na frente, né? Em relação. Vou fazer uma pergunta. Quando tem uma reunião virtual, que a gente vai acessar, manda o link para acessar, não é isso? Sim. Eu tenho assistido umas há mais tempo, eu tenho baixado aqui, eu não consigo acessar. É necessário que alguém aqui deixe, que a gente solicita e ela pronta e coloca. Dentro da sala, Já é segunda ou terceira que eu tento acessar. E não está conseguindo? E eu não consigo. A partir de agora, eu acho que a gente vai conseguir facilitar esses processos. O sistema da prefeitura migrou, o e-mail da prefeitura migrou, agora a gente está usando Gmail, então a gente já fez essa conversão de e-mails e, ao que tudo indica, como vocês são conselheiros e estão nas reuniões recorrentemente, não vai precisar dessa coisa do ficar autorizando o tempo todo. Geralmente, quando é assim, entra automaticamente. Mas na hora que terminar a reunião, eu sento com você e olho o aplicativo, a gente faz uns testes aqui, eu te ajudo para ver o que está dando de problema no nosso aqui. Tá bom? Porque eu realmente vi a sua mensagem, só que quando a gente está na reunião, eu não consigo atender vocês. Ah, tá. Então você viu. Eu vi que você mandou mensagem pra gente no WhatsApp que você não estava conseguindo. Aí a Bia falou, Bárbara, não tem nada aqui. Aí a gente ainda tentou conversar, mas não deu, você ligou. Não sei se a gente... eu sei que eu não atendi, a Bia também não deve ter atendido, mas a gente viu que você estava tentando entrar, mas a gente não conseguia, porque a gente estava no meio da reunião, não conseguia parar para te atender. Então houve Mas realmente, pra gente, não chegou a solicitação sua, viu, Nilton? E aí, na hora que acabar a reunião, não vai embora não, que eu vou olhar isso direitinho aqui pra você. Tá bom? Eu mandei pra você um linkzinho perguntando se os seus dados estavam ok. Solicitou meu número, porque eu tenho 2 números. Ah, tá. Então, O ótimo. outro número recebe também. Tem que mandar os links, e o pessoal recebia no outro. Ah, tá. O pessoal que não tinha. Mas eu já forneci para você. Tá. Ah, então ótimo. Aí a gente Depois consegue. você conferir aí, depois. Tá. Não, mas aí tranquilo, fica... A gente olha isso e evita. Então, quando a Bárbara está verificando os e-mails, achou? Tá vendo? Você fala, eu fico ansiosa, chefe. A gente enviou um ofício fazendo a solicitação para a Secretaria de Saúde de apresentação do QDD, né, que é o quadro de detalhamento de despesas. Esse ofício a gente recebeu, o QDD, ele veio, o Conselho fez a análise e já foi apresentado até na reunião extraordinária. Na verdade, foi apresentado para a Câmara Técnica, né? O que estava presente eu, Helenita e Fabrício, do QDD. E depois a análise e parecer foi para deliberação da plenária, né? Na reunião extraordinária. Esse é da 2025, né? Isso. O que eu queria falar? Até a liberdade de entrevista, olha,
orçamento de custo com a despesa e falando, é tanto. Então, se trata de orçamento, eu fico meio sem saber, porque eu fazer essas perguntas. Se eu tenho parâmetro para ver esses valores aqui de 2025, por exemplo, eu não tenho uma coluna antes, meu modo de pensar sobre o orçamento. 2025 está aqui. Então, 2024, se tivesse outra coluna, eu sei que no ano anterior, ou 2 anos antes, os valores eram ouro. Né? E esse ouro se aumentou, diminuiu em relação ao que está gastando, né? Então, 2 anos aqui, eu não sei. Na apresentação. Eu fiquei sem investimento, eu não sei se essa é a sua despesa, se Não, estão os dois. Estão as duas receitas. Isso, os projetos de governo de política para a saúde, no ano que vem, tem uma promessa ou uma coisa que não tem, que será obrigado a prever. Tá, vamos lá. Na apresentação que fez para a Câmara Técnica, a gente fez até um convite para todos os conselheiros, que foi presencial aqui, né? Aí veio a Natália, que ela é do financeiro da saúde, veio a Alice, e estava o Luiz Gustavo, também que faz parte do financeiro, e a Daiane, ela estava em formato remoto. Aí ela estava numa consulta, então ela teve que fazer de forma remota. Aí eles trouxeram uma apresentação. Na apresentação, eles colocaram esse comparativo de alguns anos anteriores. Aí fez esse comparativo, o que foi gasto no ano anterior, o que está a previsão de gasto para 2025, né? E o que deu de diferença ali. E o que também já está empenhado, o que praticamente já está empenhado para ser pago, o que já foi gasto em 2024. Então teve um comparativo de 2023, o que já foi gasto em 2024 e 2025. Então teve isso, a gente até solicitou, eu não sei se chegou pra gente essa apresentação, que se tivesse eu até pedi Bárbara para colocar. Então teve esse comparativo, né, na apresentação dele, inclusive se quando ele não chegou, cobrar para enviar e encaminha para vocês essa apresentação para vocês darem uma analisada também e ver como que funciona. Qual foi a outra pergunta que você fez? Plano de governo. Plano de governo. Então, toda promessa de campanha que os vereadores estão fazendo, e se for aprovado ou eles forem eleitos, ele entra no plano municipal de 2026 a 2031, né? Isso, 2030. 30. É porque o que acontece? Todo governo eleito, o plano de governo ele tem que começar 1 ano após e ele termina 1 ano após o seu mandato, para dar a continuidade. Então o plano municipal de saúde ou plano de governo, ele começa, ele faz, por isso que a gente faz a conferência no primeiro ano de governo. Por quê? Toda deliberação de conferência, ele compõe o plano de governo, o plano municipal de saúde, no caso, o nosso, da saúde. A conferência de saúde, ele faz sempre no primeiro ano de governo, para ele compor, através das diretrizes que é deliberado em conferência, compor o plano municipal de saúde. Então ele dá início 1 ano após e termina 1 ano após. Porque aí dá o princípio da continuidade. Porque o prefeito, governador, o presidente, que quando ele entra no mandato, ele não vai fazer o que ele quer. Ele faz o que já está previsto. Entendeu? Por isso que o orçamento ele é votado no ano anterior também. Ele quer o primeiro. Exatamente. Ano, planejamento, né? Ele já vem através de um planejamento. Isso. Financeiramente ele já tem um planejamento, ele pode gastar ali. Então aí o que ele vai começar a executar, ele vai prever no caso 2025, final de 2025, para ele começar a executar o que ele quer em 2026, junto com o plano municipal. Então ele vai ter um plano municipal já composto, né, passado por uma audiência pública,
e deliberado no Conselho, no caso do Plano Municipal, aí faz a paz 2026 também, a programação anual, e por aí vai. Como um crescente benefício aí à comunidade, os investimentos, Sim. eles são considerados dentro desse Investimento tem a construção, né? Tem, aí tem o QD dele tem uma unidade básica que ainda está com a saúde. E não sei se é uma construção de uma unidade que estava, e reforma. Porque o que acontece? O município ele tirou das secretarias as construções e passou para a Secretaria de Obras. Então, assim, a secretaria hoje ela solicita a administração, a previsão, o desejo de fazer uma construção de um equipamento, e quem que executa é a obras. Então, o orçamento saiu da saúde e vai ser para obras. Então, em vez de, supondo, se a saúde tem previsão de fazer uma construção de 10 milhões, em vez de ele alocar esse valor de recurso ordinário na saúde, ele vai alocar, ele vai aportar esse valor na obras, e a obras que vai sair como recurso da obras. Então, o que acontece? De certo modo, a gente perde a autonomia. De certo modo, você está sendo delicado. A gente perde. A gente perde totalmente o poder de fiscalização desses recursos, porque a gente tem nosso limite é fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde. Então, todo recurso que entra, que sai do Fundo Municipal de Saúde, a gente tem que fiscalizá-lo. Então, se o recurso da construção da obra, de uma reforma da saúde, de um equipamento de saúde, sair do Fundo Municipal de Saúde, então a gente tem o dever de fiscalizar se está saindo de forma correta, acompanhar a contratação, licitação, a própria obra, aditivo de obra. Então a gente tem esse dever de fiscalizar. Como passa para obras, Secretaria de Obras, a gente perde totalmente esse poder, né, de fiscalização. E aí seria obras mesmo. É um equipamento de saúde, mas organizado pela obra. Inclusive foi ter uma recomendação nossa, né? Que a gente mantivesse essas obras dentro do orçamento da saúde, né? Então tem previsão de algumas que já estavam no plano municipal, então acho que não saiu disso. Vamos lá. Ô, gente. Obras e instalações ali embaixo, tá vendo? Está dando. O orçamento de 2024 foi de 2.716.000. Aí o orçamento para 2025 é 1.758.000. Então, provavelmente essas obras e instalações deve ser só um finalzinho de recurso mesmo, para poder aportar. Porque com 1 milhão você também não faz obra, não. Tá vendo? Obra é uma que tem num ano, no outro já não existe, né? Isso. E já o funcionamento, a parte operacional, né? Essa operacional, ela é sempre constante. Mais constante. Já teve dotação para a obra, vai só seguir, né? Vai ficar no resto a pagar. Vai ficar no resto a pagar. Algumas observações né, que eu tinha comentado com o Fabrício e que a gente colocou, mas acabou que foi para audiência pública e a grande maioria estava sendo respondida. Eu vou só pedir vocês desculpa, porque são as fotos, né? Vânia saiu toda desfocada, bem feita. Quis aparecer em todas as minhas fotos. Estava bem cheio mesmo, hein? Estava muito cheio. A gente teve 3 candidatos a vereador presentes. Muitos funcionários da prefeitura, mas em peso, Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação estiveram lá, mais equipe de Fazenda e alguns representantes de outros setores, subsecretário de Administração. E conselho só teve nós? Conselho de Saúde, Vânia, Renata, Alice, lógico. Eu da Secretaria Executiva, e de outro conselho ninguém se manifestou realmente, eu não vi nenhum. Eu também não estou vendo ninguém de outro conselho, não. Tá? Aqui o secretário adjunto de Assistência Social, o secretário de Cultura, o Rodrigo
Rodrigo ouvidoria, Rodrigo está no cultura, ouvidoria. Aí ele tá como Cultura gestor. também estava aqui, o Rafael. Gestão, né? Ele é representante da gestão. E conselho. Isso. Então a gente teve assim significativamente uma presença assim, maciça da população. A Alice está aqui. O governo estava aí. Hã? O secretário do governo estava aí. Francisco Cansado eu não vi. Eu acho que ele estava no início e depois foi. Eu não cheguei a ver o Francisco Cansado, realmente não. Estava o Márcio, que é secretário de administração. Esse sentado na frente do Márcio do Azul é o do. Hã? Jalmir é o primeiro lá. Não, esse O tá. Jalmin é aqui, esse aqui, ó. Eu não tô vendo o rosto, eu não sei. Não, o da Fazenda não, né? Não, Alisson estava fazendo a apresentação, ele estava do outro lado. O secretário de Educação foi também. Então foi uma reunião bem ampla, assim. Não foi, não. Essa sala é pequena. Não. Uma reunião que é uma audiência pública. Ah, não. Para uma agência pública estava extremamente vazia, mas para uma reunião, Bom dia, geral. pelo histórico que a gente teve. O que você pediu, ô Newton, a secretaria fazer essa apresentação. Aproveitar que a Cássia chegou, ô Cássia, depois disponibiliza para a gente a apresentação da secretaria, da audiência. É a que foi feita estava aqui. presente. Né, Cássia? Então, assim, ele faz o comparativo aqui de 2024 e aqui é o de 2025. Então, nesse caso aqui, ele coloca o seguinte: qual que foi o orçamento previsto, o orçamento, né, 2024 e o que é em 2025. Então, uma das coisas que a gente estava colocando, tem 13, mas se você considerar as vacâncias que a gente tem definitiva, por exemplo, o Fred, dá ok. Banqueta. E aí teve, colocou então, por exemplo, o que foi uma das justificativas aqui da secretaria? Em 2024, a gente estava com um orçamento de material permanente, por exemplo, de quase 4 milhões de reais. Para 2025, 525 mil. Por quê? Porque as grandes aquisições já foram realizadas em 2023 e 2024. A gente tem uma redução no valor de terceirização, tá vendo? Da contratação de terceiros. Mas automaticamente a gente tem um aumento no valor também dos vencimentos, que são as contratações nossas diretas. Os valores da FAENOL e da Fundação Hospitalar permanecem os mesmos. A gente fica na dúvida, porque no final das contas a gente fica sem saber, né? Foi colocado que as conversas para o centro de atendimento às pessoas com neurodiversidade, sei lá, que eu não vou saber falar o nome completo, mas eu vou falar neurodiversidade. Ele vai ser implantado, as conversas já estão avançadas, a gente até viu, né, no Facebook, no Instagram aí, que teve reuniões para falar da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação. Nosso canal de comunicação no Instagram tá ótimo. Então a gente consegue ver, eu olhando assim, eu fiquei na dúvida onde estaria, mas foi colocado que está sendo feitas tratativas, é algo que já foi colocado no plano de governo, né, do atual prefeito, e está no plano municipal de saúde para 2025, ou seja, querendo ou não, a gente, ano que vem, tem como aí argumentar com quem quer que seja eleito aí, para fazer, né, a luta por esse serviço aí. E dentro do centro de reabilitação neurológica, não é reabilitação, mas esse centro foi falado também na apresentação para a Câmara Técnica que eles têm a previsão, né, para começar em 2025 eles entregarem esse centro. Pode ser que eles estão em análise justamente porque depende de outra secretaria, que é a Educação, igual a Bárbara colocou, e que estão vendo a viabilidade de ser dentro do espaço físico, né, que é o Ana Nascimento e FAENOL, que é o Ana Nascimento e a FAENOL
às vezes a pessoa confunde, né? Que é na Nascimento, que é Faenol, porque os dois eles estão dentro do mesmo espaço físico, do mesmo terreno, vou colocar assim, do mesmo lote. Aí ali eles estão vendo a viabilidade de implantar ali. Podendo ser esse centro ser gerido pela Faenol, que é uma SSA, ou se não tiver capacidade para gerir esse centro, vai fazer o credenciamento de outra empresa ou outro serviço, né? Para poder gerenciar ele. Aí no caso, provavelmente deve ser três espaços dentro do mesmo lote. O centro neurológico, a Faenol, né, que é o centro de reabilitação, e a escola no Nascimento, que é de educação, e o CPP também. Então são quatro equipamentos dentro do mesmo loteamento. Esse aqui é um outro dado também, foi apresentado na Câmara Técnica, que estava lá no orçamento, que é a composição do orçamento da saúde, né? O que a gente fala de fonte livre, que são os recursos do município, que a gente fala assim, pode gastar do jeito que quiser. Bota uma aspas grandes aí, viu, gente? Mas é fonte livre, ela não é um recurso vinculado. Por exemplo, a gente tem receitas que vêm do governo federal, por exemplo, para assistência farmacêutica. Ela é exclusiva ali da assistência farmacêutica. A gente recebe o exemplo que a Alice deu na audiência, o pagamento dos acessos. É um dinheiro que vem do governo federal exclusivo, você não pode utilizar ele com outra área. Então a gente fala que é um recurso vinculado, você só pode utilizar para aquela área específica. O de fonte carimbada, né? Fala de carimbada. Eu não gosto muito desse termo, não, mas fonte livre significa que é um recurso ordinário que a gente tem mais flexibilidade na utilização dele aí dentro do orçamento. Aí tem as receitas de impostos, aquelas transferências obrigatórias, né, que dá 164 milhões. Transferências fundo a fundo do governo federal, 48 milhões e 800 mil, e do governo estadual, 19 milhões e 900 mil. E aí, essa aqui, ó. Essa que eu queria mostrar para vocês. O senhor vai na audiência, tirou foto de tudo com vocês aí, ó. Bonitinho. Vocês não vão na audiência? Porque vocês sabem que eu venho e trago tudo para vocês, né? Não ia caber a gente lá. Não ia, não. Não ia, não. Mas, basicamente, né, os recursos que vêm pra gente, né, os recursos federais, estaduais e o recurso municipal. Então, aqui fala quais são os saldos que a gente tinha em abril de 2024, o que foi aplicado disponível. E o que está disponível. Então você vê que de recursos federais a gente tinha 16 milhões, foi aplicado 7 milhões e 600, sobrou 8 milhões e 500 ainda para utilizar. Esse saldo está em conta, e aí a gente fala assim, mais ou menos nessa data, o que a gente tem que calcular é o seguinte, ele vai entrar como um upgrade no orçamento do ano que vem, é um crédito adicional, que é o nome que eles usam. Ele não compõe esses 271 milhões que está sendo previsto para o orçamento no ano que vem, não. Na hora que virar o ano, há uma transferência de saldos que tem, então ele vai entrar com uma gordura mesmo que o município tem aí para utilizar. Isso geralmente acontece na saúde, na assistência social, muitas vezes alguns recursos a gente tem que devolver. Na saúde não tem muito essa característica, não. O que mais surpreende a gente foi a questão estadual, porque a gente fez a transposição, né? A gente aprovou a transposição dos recursos. Eu não sei se vocês lembram que veio uma planilha enorme falando o que foi a transposição, assim, grosseiramente falando. O Estado virou para os municípios e falou, olha, tem muito recurso parado nas contas. Tem muito recurso seus parados nas contas e a gente está com uma dívida enorme com vocês, porque o Estado deve inúmeros recursos para os municípios. Então, o que eu vou autorizar vocês a fazer? A pegar todos esses dinheiros que estão nas contas e remanejar da forma como vocês acharem melhor. Pode remanejar da forma que vocês considerarem melhor. O que vocês acharem que tem que fazer com esse recurso, vocês vão remanejar. Passa para o conselho aprova e vocês vão fazer isso. Só que o Estado, ele é lento nesse processo.
Os municípios fizeram, mas o Estado, para efetivamente aprovar isso, demorou um pouco. Então, o que automaticamente atrasou a utilização. Então, o Estado, a gente tem uma gordura mais significativa, está com 19 milhões aí para utilizar, mas de acordo com o que foi aprovado na nossa transposição. E eu falo que é uma demora tão grande que depois tem que até olhar dentro dessa transposição se ela realmente ainda atende às necessidades do município. Porque às vezes o município tem tanta coisa para fazer e tem feito que a demora do Estado faz com que o município acabe executando com recurso próprio alguma coisa. Bárbara, só um minutinho. A gente faz uma leitura ali que do recurso, tá? A gente gastou menos de 50%. Então, aí eu te pergunto, uma reflexão. Gestão desse saldo, tem alguma coisa empenhada nisso? Tem alguma coisa pensada? Porque nós estamos no final de ano. Nós estamos com outubro, novembro, dezembro, não se faz nada. Então, me preocupa esse superávit de não gasto, né? Porque o que acontece? Tem alguma explicação para isso? O pessoal da gestão está... Na realidade, eu vou falar o que, assim, eu vou me ater ao que eu ouvi e acompanhei dentro da audiência. Há uma ciência de que esse saldo está grande, sim, mas houve um trabalho dentro do município, porque o município como um todo estava há muito tempo trabalhando com superávit. O município, o que é o superávit dentro do município? É lucro. Poder público não pode ter lucro. O que estava acontecendo dentro do município de Nova Lima? Ele estava arrecadando sempre mais e sempre estava caindo dinheiro, essa gordura, para o ano seguinte. Então, se no ano de 2024 eu tenho um orçamento para trabalhar de 200 milhões, eu estou trazendo lá de 2023 mais 50 milhões de sobra de lucro. Então, ao que tudo indica, essa gestão ela priorizou reduzir esse superávit. Por quê? Um município, o poder público, tendo um superávit tão alto, pode se caracterizar a improbidade administrativa. Entendeu? Então, houve um foco no município de reduzir esse superávit. Aliado a isso, houve uma tendência do município de tentar se adaptar à nova reforma tributária, que há uma perspectiva de algumas reduções de arrecadações. Então, junta isso com uma arrecadação significativa que a gente tem. O município, a justificativa que a gente tem tido nos últimos anos da Secretaria é que o município tem priorizado utilizar os recursos ordinários para cumprir as metas constitucionais, ou seja, vamos utilizar o recurso do município porque a gente precisa cumprir uma meta constitucional. Sim, Bárbara, eu entendo. Mas assim, no decorrer desse ano, quantas e quantas vezes o Conselho se debruçou nas carências e nas ausências, tanto de diversos equipamentos, itens e coisas necessárias na saúde. Então eu fico pensando, se é um problema de gestão, se é um problema de morosidade nos processos de compra, se é uma falta de planejamento adequado, de estar equiparando arrecadação com gastos, né? Você tem aí uma questão de o que é permanente, o que é consumo, onde que está esse buraco, se está mais no consumo, se está mais no material permanente, porque a gente viu todo ano problemas, seja de equipamento, seja de material de consumo, e eu não vejo no detalhe agora final nenhum avanço nesse sentido. Eu queria saber se aí a Secretaria aqui da Saúde, quanto que foi? Ou é todo da saúde? É da saúde, né? não, isso aqui é só a saúde. Isso aqui é só saúde. Só a saúde. Só a saúde. Transposição. Final de 2023. Final de 2023. E daí para chegar o dinheiro é outra história. Aqui, acho que a Telerita participou.
vou passar o que a secretaria falou, tá? Não é um modificativo que eu estou dando, é um modificativo da secretaria, inclusive. Eles falaram que muitos desses recursos, que inclusive fica parado em conta que é estadual e federal, as resoluções que é para gastar esse recurso, ele é muito específica. E às vezes essa especificidade já não é necessária, porque uma cultura que existia no município era aderir a todas as resoluções que proveniriam. Isso cai com a transposição. Na Sim. transposição. Sim, exatamente. Aí que foi feita a transposição. Na transposição, aí é isso. Cássia quer falar. Não, é porque isso tudo foi explicado naquela reunião, né? Sim. Do PDD, que a Natália veio, o caminho de Badaiana, só estavam o Fabrício e a Elenita. Né? E o Drummond também, o Fábio Drummond. Então, essa questão da transposição, né, dos recursos estaduais, as dificuldades, né, em gastar assim, o dinheiro por causa da morosidade, né, do passo do Estado, e todas essas questões também das aquisições que a Secretaria de Saúde tem feito. Ela fez uma apresentação e, infelizmente, só estava o Fabrício. Com 2 Fabrícios E a Elenita. Mas ele tinha que estar mesmo, porque era da Câmara Técnica. Não, é que é mais. Mas Cássia, a grande questão, e eu acho. Quando é algo em que, né, eu tenho dúvidas, eu preciso explanação, é necessária participação também. Senão a gente vai ficar recorrendo mesmas explicações. E eu vou te falar aqui, aí no caso, qual que é o meu papel enquanto secretária executiva. Eu sei que os conselheiros, por exemplo, a Renata esteve lá presente, a Vânia esteve presente, elas não são da Câmara Técnica de Orçamento. Os conselheiros estiveram presentes na extraordinária, mas é uma conduta do conselho que eu concordo em gênero, número e grau. A extraordinária é uma pauta específica, então a discussão já foi feita, a gente vai deliberar em cima do que foi colocado no parecer. Mas na reunião ordinária é obrigação com os conselheiros presentes, a gente repassar e retomar essas discussões. E vai retomar essas discussões, Cássia, porque são discussões realmente recorrentes dentro do Conselho e são discussões que nos preocupam. A gente vê alguns resultados vindo. Hoje, por exemplo, a gente estava discutindo, um pouquinho antes de você chegar, a gente falando que realmente a questão da previsão do novo surto de dengue que está acontecendo aí, e que a previsão é que seja até pior do que foi do início do ano. Eu falei assim, mas eu espero que a gente esteja mais preparado dessa vez. O que eu tenho visto, pelo menos na rua e pelo menos no meu território, é a equipe de epidemiologia na rua, fazendo os bota fora, de uma forma muito intensa, as equipes de saúde já com essa mobilização. Então a gente tende a esperar que o impacto seja menor por um preparo maior das equipes. Agora, em relação a saldos, a questão de contas, enquanto a gente não conseguir chegar num patamar onde todos os conselheiros tenham um alinhamento em relação a esses processos, a gente vai gastar meia hora, 1 hora da reunião, sempre que necessário para fazer. Eu não vejo por quê. E aí, vou voltar no que Carmen estava falando, é um conjunto de fatores, eu acho que agrega tudo o que você falou. A gente tem visto uma evolução, sim, da secretaria, isso eu até pontuei dentro da reunião na audiência pública, Câmara Técnica, eu estava de férias. Eu até pontuei isso na audiência pública, que desde que eu cheguei aqui, foi o orçamento que a gente teve mais detalhado. Foi o orçamento que a gente teve com uma melhor organização. A gente ainda está longe do ideal, mas a gente está longe do ideal porque a gente precisa, enquanto conselho, se organizar também para saber o que pedir e como pedir. Mas o movimento da secretaria de trazer isso de uma forma mais clara tem dado bons resultados dentro do conselho. Tive o mesmo susto que você quando vi os valores de aplicação, e é isso. Ao mesmo tempo que eu assustei, me deu uma animada, porque é a primeira vez que a gente vê um saldo de execução mais alto.
Sim. Talvez pelo menos do federal, talvez por conta dos recursos que estão sendo passados pelas ACS, para as ACS, está E dando do piso da enfermagem. o piso da enfermagem, talvez Também. isso esteja representando uma execução maior, mas o do Estado Foi em função do atraso. é uma responsabilidade do Estado, é um atraso do Estado. E ter tido esses 4 milhões de execução diz de uma mudança da secretaria na execução de recursos. O que tem me preocupado agora são recursos que estão sendo executados e a gente não tem conseguido acompanhar a execução. Então, por exemplo, chegaram inúmeros móveis e equipamentos dentro da secretaria. Inúmeros. Graças a Deus chegou as cadeirinhas aqui para o conselho. Vocês estão vendo cadeiras aqui, mas, por exemplo, essas cadeiras, elas eram de outro equipamento, mas para a gente elas são excelentes. E a gente consegue utilizar, e são bem melhores do que as outras que a gente tinha. É um demonstrativo que nas outras unidades chegaram equipamentos novos. Então, talvez vocês possam, por exemplo, o saldo remanescente, ele é aplicado. Ele gera uma taxa, ele gera O rendimento. um rendimento. Esse rendimento já está projetado para 2000. não pode, ainda não. Você sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Nossa execução de orçamento em 2024. O nosso orçamento, ele praticamente já foi todo empenhado. O que significa isso? Ele já foi todo comprometido com coisas a pagar. E a gente já pagou 177 milhões. Esse aqui, para vocês verem, tem o quê? 60 milhões ali no cálculo muito por cima ainda a liquidar, ou seja, a pagar. Mas já empenhado. Mas já está empenhado. Sim. Então, assim, o que quer dizer que o nosso orçamento de 2024 ele já foi todo comprometido. Então, a gente não está calculando a perspectiva de ter sobrinhas, vamos dizer assim, gorduras muito grandes para o ano que vem. A gente sabe que vai ter alguma gordura de recursos vinculados. Mas aí eles vão entrar como créditos adicionais e são vinculados, ou seja, a gente não pode gastar de qualquer forma. Mas a execução do orçamento nosso, no geral, ela está positiva. Ou seja, o que entrou tem sido gasto. Tem sido realmente aplicado. O que o Conselho tem que agora aprimorar esse processo? Entender com o que ele está sendo gasto. Eu vou pedir desculpa, gente, porque isso são fotos, tá? Então, assim, eu posso até disponibilizar para vocês depois, mas quando vier a apresentação eu coloco. Mas isso significa algo muito importante para a gente. Importante destacar nesse aspecto que a secretaria, na audiência pública, foi colocado para a gente. Aqui, olha, esse aqui é a saúde, olha. O que é vinculado na saúde, né, mas é uma previsão, né, do projeto de lei, o que é vinculado, ou seja, as despesas que a gente sabe, o recurso que vai vir exatamente para pagamento de despesas X, são 233 milhões. Os não vinculados, 38 milhões, para vocês terem a ideia da dimensão. Então, entra um pouco naquilo que o Fabrício falou. A gente sai dando aceite em tudo quanto é projeto, e no final das contas, a gente demora a executar alguns projetos. E aí a gente fica com o recurso parado em conta. E o que a gente tem, o menor é o não vinculado, ou seja, aquele livre. Eu tenho uma pergunta para fazer a respeito dessa mudança do recurso para obras. A origem dele é na saúde? É isso que foi a nossa dúvida. E a saúde remanente para obras? Não, na verdade é recurso próprio. Ele não está previsto para a gente dentro da saúde. Ele então, não vai compor o recurso de saúde, é isso que eu falei. Não, ele não pode sair do fundo, não. Ele pode entrar no fundo e sair do fundo para pagar. Está no fundo, assim, executou equipamento no fundo de saúde. Ele não, aí tem que ficar no orçamento de saúde. Vai ser o orçamento que o ordinário, que o município vai colocar dentro da conta da obras. Para fazer a unidade tal. Para fazer qualquer todas as obras e edificação, construções da prefeitura vão ser ele vinculadas vai sair como ali se dentro. fosse da administração, né? Só que eu coloco Fosse isso uma para vocês de obra, uma coisa muito tranquila. Vamos lá. Você recebe, e isso é o que a gente já falou ano passado e vou falar de novo. Você recebe
vamos dizer, tem 100 milhões disponíveis dentro da Prefeitura de Nova Lima para obras, para fazer obras. Se hoje o Conselho virar e falar assim, eu quero saber desses 100 milhões, o que é da saúde? E a saúde responder, é obra tal. Tá, me passe os valores. A Secretaria de Saúde não tem deliberação em cima dessas contas. Ela vai depender da boa vontade da Secretaria de Obras de liberar essas contas para a gente fazer. Isso O conselho, os conselhos, porque aí envolve todos os conselhos, não tem mais deliberação em cima disso, porque não são recursos do Fundo de Saúde. O pulo do gato foi lá em 2023 para 2024. Porque os orçamentos de todas as secretarias foram diminuídos. Justamente para isso. E o conselho questionou isso. Aí um exemplo, se o conselho colocar numa conferência que tem que fazer um equipamento numa unidade de saúde em tal bairro, aí a gente também perde essa autonomia também, porque pode entrar na diretriz, só tem a administração pode dar prioridade, ela pode entrar, mas ela pode dar prioridade para outro equipamento. Aí que entra. Ela pode dar prioridade para o equipamento, então pode construir outra unidade em detrimento da nossa. Se tiver no nosso, ele vai ser do nosso. A gente aprovou alguma coisa, né? Ou deliberou. E depois na audiência houve a mudança. Teve isso também. Por isso que a gente fez as duas etapas dessa vez, para a gente não tomar essa surpresa, né? Mas de qualquer forma, gente, em relação ao QDD, assim, dentro do possível, eu acho que o que deu para a gente responder é isso. Vamos entrar na nossa pauta efetivamente, até para a gente poder discutir as outras questões? Se for necessário, a gente encaminha uma reunião da Câmara Técnica, quem tiver interesse também. Mas aí tem que ser, a gente vai ter que fazer fechadinho mesmo, porque às vezes a gente discute aqui e fala assim, vamos para a Câmara Técnica dar continuidade, fazer esses questionamentos, a secretaria responder, até mesmo às vezes uma apresentação da própria da diretora do financeiro. Aí marca a reunião, mas aí vem 2 conselheiros, aí não adianta. Então assim, mesmo se for de outras câmaras técnicas, pode vir como convidado. Então se for necessário, pode comunicar com o Bárbara, comigo, que a gente organiza essa reunião e a gente tira essas dúvidas. Ou pode mandar também as dúvidas que a gente cria o ofício, encaminha para ele e depois ele traz a resposta. O que eu quero da Câmara Técnica de Orçamento e Finanças nas nossas próximas reuniões? Que a gente entre aqui no sistema do governo para lançamento das contas, e aí a gente vai pegar a parte específica da programação anual de saúde. O que eu quero? E aí eu vou tentar fazer isso com todos vocês conselheiros, tá? Porque da última vez a gente não conseguiu fazer. Eu vou pegar o QDD que foi passado para vocês e vou fazer isso aqui com vocês, olha. 306, alimentação e nutrição. Dentro da nossa programação, que tem as metas lá, o que é previsto? Avaliar o estado nutricional de crianças e realizar no mínimo 2 ações das 12 previstas pelo programa Saúde na Escola. Então, dentro da alimentação e nutrição, que é um pontinho lá do nosso orçamento, vem essa linha aqui. E aí, o que a gente vai vir? Vai vir aqui, 306, 98 mil de corrente e vem aqui, ó. Peraí, desculpa. Aqui, ó. Ordinário, receita própria de impostos, transferências de fundo a fundo estadual e federal. Então a gente descobre aqui que no 306, para fazer aquelas 2 açõezinhas, a gente tem 98 mil ordinários, 144 mil de impostos, 320 mil de recursos federais e não tem outros recursos, sendo 562 mil reais para a gente fazer essas 2 ações. R$500 mil para aquelas 2 ações. É isso aqui que agora a gente tem que acompanhar ponto a ponto. Entender daquele monte de meta que tem lá dentro, como ela se organiza aqui, ó. No recurso, né? Porque o que o governo federal tem feito nos últimos anos? Esses códigos aqui, ele tem unificado para todos os municípios e estados brasileiros. Todo mundo vai construir o seu orçamento, essa codificação de orçamento,
da mesma forma. Isso quer dizer que os orçamentos de todos os municípios, cada um vai colocar quais são as suas prioridades. Mas quando a gente falar que é recurso ordinário, recurso vinculado, transferências de imposto, federal, estadual, o código que vai vir dentro do QDD vai ser o mesmo para todos os municípios. Então isso vai ficar mais claro para a gente entender. Então o que a gente está fazendo agora? É toda essa estruturação para da próxima vez que vier a programação anual de saúde com a gente já faça essa estruturação aqui. Então a gente vai saber, por exemplo, quando vier o QDD, equipamentos para UPA, aproveitar que o cliente chegou, equipamentos para UPA, aí vai estar lá urgência e emergência. A gente vai ter que vir aqui, ó, se é hospitalar, se é básico, tudo, e entender se realmente os recursos estão sendo divididos e separados de uma forma suficiente. Porque se eu tenho duas ações com meio milhão, e na hora que eu pego aqui, vigilância, 304, vamos ver o que tem na 304 de ação. Duas ações, 1 milhão. É a mesma coisa. Realizar atendimento de todas as denúncias e realizar a inspeção sanitária. R$1 milhão. Só essas duas ações, e a gente não cumpriu uma delas no integral, esse valor, cadê as outras ações? Onde elas estão? Elas estão no lugar correto? A gente precisa encaixar elas em outro local? A gente vai começar a fazer isso, que é o que a gente tem falado há muito tempo e a gente nunca consegue efetivar, mas agora... Até mesmo quando a gente for fazer a análise do RDK, a gente conseguir identificar recursos para onde você pode falar assim, ó, a gente tem que investir mais aqui para cumprir a meta no final do ano. Quer colocar? Essa distribuição, essa transparência mais local é aqui. Geralmente, a classificação dos gastos, ela pode vir seguindo o plano de contas contábil. Então está lá o plano de contas. Mas antes do plano de contas, pode haver também uma separação por centro de custo. Então, cada item com uma classificação, subclassificação do plano de contábil, viria a plano de custo. Sim. Mas a isso né, ela poderia também ser colocado no município, dependendo do tipo de análise do município que ainda pode, nesse centro de custo, talvez, colocar centralidade, né? Centralidade do município de Nova Lima, ele está um pouco... certa centralidade, um pouco de centralidade com a população tal, outra centralidade com a população, já sabe que tem, é muito abrangente. Eu vou perguntar a Renata e ver se a gente consegue trazer ela para uma reunião aqui. Renata é a subsecretária de Planejamento e ela é inteligentíssima. Uma das coisas que ela falou na reunião foi exatamente a evolução que o município teve, mas ao mesmo tempo algumas dificuldades que a gente ainda está tendo. Então assim, a gente não tem centros de custos tão bem definidos. Então fica difícil a gente saber, né, o que por unidade está sendo gasto ou está sendo aplicado. A gente ainda, o secretário de Fazenda falou que é um projeto de futuro, a gente conseguir separar isso até por regionais para conseguir saber quanto o município está investindo realmente em cada regional, em cada território. Isso. Então assim, isso é uma evolução, mas a gente ainda não está avançado nesse nível não, viu? É nosso sonho, mas ainda... Aqui, vocês têm que vir nas reuniões das câmaras técnicas. Vamos dar sequência na pauta, em qualquer necessidade a gente faz a sugestão da Câmara Técnica, tá? Aí o coordenador Fabrício, secretário da Câmara de Finanças, Helena. Então, só para finalizar aqui os informes e informes, que a gente inverteu a pauta, teve uma publicação no Instagram, né, no Jornal Minas, citando o Conselho de Saúde, falando da denúncia que o Conselho fez, né, ao Ministério Público
em desfavor do atual vereador Anísio Clemente. Tá? Então é só para dar ciência. Vocês querem que eu faça a leitura do texto? Do que foi publicado no Jornal Minas? Depende do tamanho do texto, se você for falando também. Eu vou compartilhar então no grupo, Fabrício, porque aí todo mundo tem acesso. Tá. Só lembrando, gente, que essa denúncia ela é fruto de um trabalho do Conselho que tem acontecido desde o ano passado. Desde dezembro do ano passado. Ano passado a gente começou a receber uma série de mensagens de WhatsApp falando sobre a questão das cirurgias de cataratas pelo SUS. O Conselho fez a denúncia formal ao Ministério Público. Dezembro. A gente começou o trabalho em dezembro do ano passado, mas foi bem no inicinho de janeiro. A denúncia foi feita após a deliberação do plenário, né? Então, foi consultado o plenário. Foi no inicinho de janeiro. E aí foi na reunião de janeiro. Porque foi no finalzinho de dezembro, foi acho que no Réveillon, que a gente estava mandando mensagem de madrugada. E Recebeu uma ressaltando, denúncia. nesta primeira denúncia, a gente não cita nomes, porque Não. a gente não tem informações de nomes. A primeira denúncia que é encaminhada, ela é encaminhada com a seguinte informação: que a gente recebeu enquanto conselho essas informações de cirurgias de cataratas pelo SUS, mas e aí a gente questiona a secretaria, então a gente anexa na denúncia a resposta da secretaria. A resposta da secretaria é que isso era uma ação isolada de um gabinete de vereador. A gente recebe uma resposta da Câmara de Vereadores falando que não tem informações sobre a situação. E a gente encaminha ao Ministério Público para a investigação. Logo após, mais ou menos na metade, a gente continua recebendo que as questões estão continuando, essas consultas. A gente reencaminha ao Ministério Público, ainda sem identificação. E aí agora, recentemente, numa das últimas reuniões, a gente verificou que houve uma vinculação, né, do candidato, afirmando que fez essas cirurgias. Então a gente pega esta informação e encaminha ao Ministério Público. Complementa agora, na época de campanha. Isso. A gente pega os prints e encaminha ao Ministério Público. Então a construção vem desde o ano passado, mas realmente somente este ano. Eu sei que agora, antes de eu entrar de férias. Foi no final de agosto que ele publicou, inclusive a gente comentou aqui na Não, reunião. foi no final de agosto, não. Eu estava aqui quando foi encaminhado. Então, foi no final de julho, início de setembro, de agosto. Que ele publicou na rede social um vídeo dele falando que ele tinha realizado mais de 150 Então a gente pega né? essas informações e encaminha ao MP, agregando as denúncias anteriores. Aí o Ministério Público abre denúncia de fato, abre um processo e faz os processos de apuração. O que eu coloquei aqui, pouco antes de eu sair, chegaram aqui no Conselho algumas pessoas pedindo as informações do Conselho. O que eu, geralmente, enquanto servidora, o que eu geralmente oriento as pessoas quando elas fazem isso, e quando são questões complexas assim, você tem direito à informação, abra um processo administrativo endereçado ao Conselho para que o Conselho te responda. Por que a orientação que eu tinha dado inicialmente era essa? Porque como a gente tinha acabado, foi tipo assim, dias depois que a gente encaminhou a denúncia no Ministério Público, a pessoa chegou aqui pedindo, como assim? A gente nem sabia se tinha aceitado a denúncia ou não. Por quê? Porque eu não sabia se isso ia ser algum processo que iria correr de segredo de justiça, qual era o nível de complexidade que isso ia ter. Então a gente precisava até de um tempo para poder dar essa informação à pessoa também. E a lei de acesso à informação, ela coloca os limites de informações também que você pode entregar. A pessoa mandou depois, né, o e-mail, tudo. Esse documento foi entregue para ele, né, com autorização da mesa. O documento foi entregue e aí que isso veio a público. Ressalvando todas as condições também da publicação, da responsabilidade da matéria também, né? Aí sim que isso veio a público.
Então, geralmente o que a gente tem surpreender mesmo, né? Todo mundo aqui ficou surpreso com a questão, porque bota o nome do conselho muito em destaque. Mas acho que na verdade é um ofício, né? A capa da matéria é o vereador junto com o prefeito e a foto do ofício mesmo. Então, assim, fica aí essa observação de como foi feita essa construção. Sim. Não foi assim do nada, não. E eu vou mandar o link para quem quiser ver, mando lá no link oficial, vocês dão uma olhada e veem aí o processo. Então, voltando para a deliberação, tem mais algum informe? Eu? Então, voltando para a deliberação, tem a ata da 8ª reunião ordinária que foi realizada. Vamos lá, eu te falei isso no início, né, Fabrício? O quê? As duas atas, elas já estão prontas. Só que elas ficaram prontas na terça-feira. O que não daria o tempo hábil de leitura para aprovação nessa reunião. Sim. Para evitar que eu não li, nós não enviamos, acabando a reunião aqui, vou enviar a ata para vocês, até porque para vocês terem um tempo maior, porque a próxima reunião serão 3 atas, né? Então a gente vai fazer isso de uma forma mais, vai mandar agora, a gente vai ficar lembrando vocês o mês inteiro que vocês têm que ler essas 2 atas, e assim que a dessa reunião ficar pronta, a gente já reencaminha também, então, que aí na próxima reunião serão 3 atas, tá bom? Então a gente está dando quase um mês aí de leitura, por favor, nos reforce. E em relação às deliberações, como a gente ficou com uma certa certeza de que talvez a gente não teria quórum, conversei com o Fabrício, acabou que não conversei com a mesa diretora, para a gente não fazer a escolha da comissão eleitoral agora. Sim. Porque a comissão eleitoral, ao ser escolhida, quem estiver ali não pode se candidatar depois. Então, como a gente teria um quórum reduzido aqui, poderia inferir um risco de pessoas que talvez quisessem se candidatar, serem pressionadas aí a entrarem na comissão eleitoral. Então, como a gente já vai deixar algumas outras pautas para quando o conselho estiver recomposto novamente, a gente não vai fazer neste momento a composição da comissão eleitoral. Mas a comissão eleitoral é a comissão que vocês já conhecem desde sempre aí, né? Os processos como acontece, que vocês sabem que é bem simples, mas é esse processo aí. Ela só vai ter um adendo aí, porque a gente vai ter comissões locais de saúde, a comissão eleitoral vai trabalhar um pouquinho mais. Exatamente. Por isso que a gente até comentamos na última reunião a relação a proposta da prorrogação do mandato, né? Tanto da mesa quanto do conselho em geral. Um fator é porque existe a recomendação da resolução, qual é a resolução mesmo? Que não recomenda fazer a eleição tanto do geral do conselho, né, as eleições do conselho, no ano eleitoral, que é o que está coincidindo com esse ano específico. A nossa lei passada e a nossa lei atual tem essa previsão. Também. Tá? E o nosso regimento interno também. Então, todas as nossas legislações falam isso. 453, se não me engano. Impedimento que as eleições 453 do Conselho Nacional. O Conselho coincida com as eleições, no caso, municipais. O que vai, se for. E aí eu trago as datas para vocês lembrarem. Este mandato deste Conselho, a eleição foi no dia 2 e 3 de dezembro e vocês tomaram posse dia 14 de dezembro de 2021. Ou seja, é em dezembro deste ano que encerra o mandato de vocês. Para a gente fazer o processo eleitoral, a gente tem que começar a mobilização de vocês junto com o processo eleitoral municipal, o que é legalmente impedido pela nossa legislação. E a mesa diretora, ela foi eleita e empossada no dia 28 de setembro de 2023. Ou seja, nesta reunião de hoje, a gente teria que estar fazendo a eleição da mesa diretora, só que é bem no meio do processo eleitoral municipal. E aí vamos entrar todos os outros problemas. A gente pode simplesmente colocar isso e falar assim, vamos eleger a mesa diretora agora no final do ano, ou então assim que acabar o processo eleitoral, e depois a gente faz o processo eleitoral normal do conselho. Só que a gente está com uma demanda da instalação dos conselhos locais. Em janeiro, a gente não tem conselhos locais instalados, a gente vai estar no início desse processo.
Então, dentro dessa norma, o que aconteceria? A gente faria uma eleição da mesa diretora no final do ano e logo depois uma nova eleição do conselho, ou seja, essa nova mesa diretora não ficaria 2, 3 meses no cargo, o que não daria um ano a ela de exercício. Na verdade, a nova legislação ela fala que a nova mesa diretora ela pode ficar 2 mais 2 o mandato do. Fabrício, só que a gente Não, ficaria um ano. Isso. E aí, outro ponto que daria também. Se a gente fizer a eleição geral do Conselho agora em janeiro, o nosso mandato do Conselho agora é de 4 anos. Isso significa que a gente só poderia incluir os conselhos locais daqui a 4 anos. E aí isso não é o ideal neste momento. O ideal é que a gente tenha as 2 representações de usuários, de entidades e dos conselhos locais aqui dentro do Conselho, para fortalecer mesmo a participação da sociedade civil aqui dentro do Conselho. Então, a proposta de regimento, depois de muito debate, depois da gente ficar discutindo, Beatriz escutou muito. Eu falo com Beatriz, primeiro eu te esgoto, depois de te esgotar eu vou no Fabrício. Eu vou na mesa diretora. Então, a proposta é que a gente faça isso em até 180 dias. Isso daria aproximadamente até metade, a primeira quinzena de junho, porque a gente vai contar a partir do encerramento do mandato, que é dia 14 de dezembro. Então, isso daria aproximadamente meio de junho. Por que essa data? A gente acredita que em abril, março, abril, a gente já consiga fazer esse processo eleitoral. Mas para a gente ter uma gordura aí de segurança, a gente coloca até 180 dias. Por que não mais que isso? Eu já acho 180 dias muito. Tentei fazer todos os cálculos possíveis para que isso fosse no máximo 90 dias. Mas 90 dias a gente ia correr e ia acabar prejudicando o processo. Então a gente coloca em até 180 dias, mas com uma pré-definição aí da gente fazer isso em abril, março, abril. E com isso, a gente tendo esse processo eleitoral concluído, a gente já pode fazer uma grande plenária, uma plenária, né, maior, e aí onde a gente vai colocar as deliberações aí do Conselho, as recomendações do Conselho de Saúde, aberta à comunidade, para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026 a 29. Que a plenária pode ser até a eleição, né? Exatamente. Se dá na plenária a eleição geral do Conselho e ali se toma posse também a mesa diretora. E ali, lindo, maravilhoso, exatamente. Tudo. Nós vamos ficar felizes, nós vamos ficar todos felizes. O que a gente... O parágrafo único. Deixa eu... Ah, tá. É aqui, ó. Então, o primeiro artigo, o que ele prevê? Prorrogar o mandato do Conselho Municipal de Saúde em até 180 dias, a contar do encerramento do mandato em 14 de dezembro de 2024. O encerramento do mandato da mesa diretora e do Conselho se dará a partir da posse dos novos conselheiros. Eu acho que é o mandato atual, né? Da atual mesa diretora se dará. Aí ficou em aberto. A data, ou seja, do mandato da mesa diretora ficou completamente em aberto. É isso mesmo? Vocês pensaram? Não, então vamos lá. O prorrogar o mandato do Conselho Municipal de Saúde e mesa diretora? Não sei, porque não pode ser mesa diretora não. Porque se for 180 dias para o mandato dos conselheiros, é a partir dessa data. Vocês estão entendendo? Porque senão... São duas datas diferentes. São duas datas diferentes. Uma de 28 de setembro e uma de 16 de dezembro. Isso, porque olha... Entendi, tá. Senão você vai estrangular tudo. Entendi. Prorrogar o mandato do Conselho Municipal em até 180 dias. Ok. Encerramento e tal. É no parágrafo único que a minha... O encerramento do mandato da atual mesa diretora se dará a partir da posse dos novos conselheiros. Pois é, ficou em aberto. Ou seja, a partir da posse pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas aí o que a gente está colocando é o seguinte, da posse dos novos conselheiros é até 180 dias, não? Não vincula, não? Então como a gente coloca? Como que a gente coloca para vincular? Eu queria ver o que você
Porque a ideia, vamos lá, o contexto, No gente. prazo máximo de X tempo, mais 180, não sei. Aí está em até 180. Então ele pode Não, mas você, a próprio mesa geral. continua. A ideia é que a mesa e o conselho encerrem juntos. Não, A mesa não pode encerrar. a mesa não pode Encerrar encerrar. anterior. Não, Deixa eu- mesa formada. Mas não tem importância. Porque o que que acontece? A posse Chamar para convocar a reunião. mas é exatamente isso. Porque Por com isso que a posse dos posse novos muda. conselheiros, é exatamente isso. A partir do momento que você tem a posse, quem é responsável por convocar a eleição e fazer o processo é a comissão. A comissão que Eleitoral. a comissão Ela que tem que ser responsável de convocar os conselheiros para a eleição na da data da diretoria. eleição, dissolve a mesa, a comissão ela assume o conselho Para e aí fazer. ela faz a eleição e ela dá posse no mesmo dia a mesa. Então a mesa Eu não sei se naquele eu caso. vou falar. Por exemplo, acontece o término do mandato dos conselheiros, vai ter formação de um novo conselho. Sim. Tá? Então nós temos lá um prazo fim, 180 dias, dissolve esse conselho e se forma um outro novo. Sim, e ali mesmo já faz a eleição da mesa diretora e da posse. Mas Na aí vai ter mesma uma hora. vacância. Porque primeiro você tem que compor o conselho, para depois. Você tem eleição. Você tem eleição. Então sim, a comissão ela já vai estar A instituída comissão antes. eleitoral Aí ela ela vai ser organiza a constituída eleição. pelos. E se da comissão que for constituída antes, algumas dessas pessoas não forem conselheiros também? Ela tem legitimidade mesmo sendo conselheira? Ela é instituída para isso. Não, Mas para mim eu não sou mais conselheiro. Eu não sou conselheira, mas eu estou na comissão porque eu era Exatamente. Eu tenho Ela- legitimidade para Com resolução até a finalização do processo. É Ela- posse. Ela não se dá Até- no processo não, até- de eleição. Ela não. Vamos lá. Existe uma diferença entre a eleição e a posse. Vocês só vão perder o mandato quando os novos conselheiros tomarem posse. A posse é um ato do prefeito. Entendeu? É um Então, decreto. tomou posse. o processo eleitoral já está O feito. processo eleitoral já está feito, ok, acabou. Quem vai convocar a eleição da mesa diretora? Você faz esse processo no ato do final da eleição. Você já convoca a reunião de eleição da mesa diretora. Você pode eleger a mesa diretora ali naquele momento. É igual a Ou Câmara, né? todos Só os da conselheiros Câmara. presentes Paulo, já já. definem ali e aprovam a data da próxima reunião. Já fazem a convocação. Porque até o momento que a gente está falando é o seguinte: enquanto os novos conselheiros não tomarem posse, vocês ainda são conselheiros. A eleição foi hoje, a posse vai ser só daqui a uma semana. Vocês ainda são conselheiros. Bárbara, não, se o prazo não coincidir com o seu presidente. Por isso que é até 180 Até dias. 180 dias, pode ser Para a antes. gente fazer exatamente antes. Porque se não for nos 180 dias que fechou e aí vai ter uma vacância, entendeu? E não vai acontecer. É por isso que a gente coloca em até com a ciência de que a gente tem que fazer antes. A gente não pode esperar. A legislação, a nacional fala que você pode prorrogar até por uma nova data. Então, se é de dia 18, aí você pode até 18 de dezembro do ano que vem. Então tem que A gente está colocando a metade do ano. Inclusive, se chegar nesse momento e não tiver feito, pode prorrogar por mais 6 meses. Tudo bem. Mas então tem que colocar lá no carro do artigo realmente e mesa diretora. Mas aí eu não posso colocar a contar Não. do dia 14. Então, prorrogar o mandato do Conselho Municipal e da mesa diretora. Coloca para que será contado 110 a parte. É porque os 180 dias da mesa diretora. Sem data. Aí você pode falar que um parágrafo que Posso os 180 dar uma dias sugestão? vai ser contado fim do mandato do 14 de Posso te dezembro. falar uma coisa, Fabrício? Se a gente escrever desse jeito aqui, ó, Diga.
a gente vai ter um sério problema, que é o quê? 180 dias de encerramento do mandato da mesa de diretoria do conselho não coincide. Porque, entendeu? Então eu acho que a gente precisa É isso que eu tô falando. definir a data ao invés de colocar 180 dias. O prorrogar o mandato do Conselho Municipal de Saúde e da mesa diretora, no máximo até o dia tal de junho de 2025. Ok. Já resolve o problema. Sim, Porque- retira dias. Só isso é verdade. É. Só Que ver aí, aqui, gente. exatamente. O que não impede de fazer as outras coisas antes. Antes, não o me que eu impede. até mandei, que a ideal é fazer. Não, só põe mês. Porque facilita muito. Só põe mês. É, Ou então justifica. Até 180, uma vez concluída Até o final do mês a de junho. necessidade. Até o final do mês de junho, por exemplo. mas isso daí a gente vai fazer bem antes. Tem um ano. Inclusive, a gente vai precisar da participação sua para a gente tanto fazer o conselho local, né, instituir o conselho local, porque depende do conselho local. Fabrício, a nossa eleição é em cima de instituições, que é os 50%. Então, na verdade, a No nova. turismo, eles passam para segmento. Não é Então, o nome da instituição mais, é o segmento X. aí segmento qual que é a nossa preocupação? A nossa legislação falava que o segmento de usuário, 50% que compete, ela tem que ser tem que ser feita dentro da sociedade civil organizada. E essa sociedade civil organizada ela tem que estar legalmente instituída. Então, o que acontece hoje na Bahia? Muitas instituições elas não estão legalizadas e muitas estão ativas, não são legalizadas, estão ativas. E muitas delas estão legalizadas e não estão ativas. Aí a grande dificuldade nossa era conseguir o segmento de usuário. Você compor o segmento de usuário, que é quase que pedir, pelo amor de Deus, para compor com a gente. Aí na discussão que a gente, até Bárbara que trouxe isso para dentro da discussão na época, que a gente falou assim, a gente tem que estar trazendo a representatividade de ver como que a gente coloca essa instituição que não está legalizada, um exemplo que é a Rama, que é a das mães atípicas, né? Então elas são muito atuantes, mas elas não estão legalizadas. Como que a gente consegue trazer as instituições para dentro do conselho? A gente podia pensar no usuário, Como no coletivo. usuário puro, né? A gente fala assim, usuário puro. Aí eu falei, não tem como, eu sou usuário, quero participar do conselho. Só de eu ter o cartão nacional, não é uma condição, porque você não vai representar uma coletividade. Então, assim, como que a gente traz o usuário para dentro do conselho que não faz parte de uma instituição legalizada? As leis da cultura aceitam como coletivos. Exatamente, e como que a gente vai trazer Mas essa coletividade? O coletivo mostra quem que é ele e institui quem ele vai representar. o coletivo. Através da comprovação nem colocou como na lei de atividade, não, Na realidade, eu vou ser muito sincera para vocês. Por que eu ainda não comecei a ler o regimento? Porque eu comecei o regimento interno do conselho. Porque eu comecei a montar o regimento eleitoral. Por que eu comecei a montar o regimento eleitoral? Porque nessa hora aparece um monte de problema. E aí, para aprovar o regimento, o que eu estou pensando? A gente monta o regimento eleitoral, sana os problemas que a gente encontrar no regimento eleitoral e vê se o nosso regimento interno está contemplando isso. Porque a partir do momento que a gente falar que está ok, aí a gente fecha o regimento interno para apresentar para todo mundo. Mas a primeira meta agora é regimento eleitoral. Você sabe que, então, basicamente, a gente tem que terminar vai ser concomitante, na verdade. né? Até antes de as pessoas poderem preparar a eleição, Depois o nós regimento temos que aprovado. estar pronto e aprovado. A ideia é que eu consiga terminar o regimento eleitoral, não vai ser esse mês, mas assim, pós-eleição agora, talvez na primeira quinzena de junho já tenha o regimento eleitoral. Outubro. Aí consigo chamar, né, a Comissão de Normas e Legislação para ver essas questões e eu ir apontando tudo que eu consegui identificar e a gente tentar chegar nessa solução aí. Aí dentro disso, na Constituição do Conselho Local, a legislação trata que 50%
do segmento de usuários, preferencialmente será a vaga dos conselhos locais. Então, se a pessoa ela participa do conselho local, são colocando 14, 7 preferencialmente serão eleição do conselho local, do segmento de usuário. Então, a pessoa ela não participa de uma entidade organizada, mas o conselho local mas ele vai ser eleito não no conselho local para representar o conselho local dentro do conselho. Vários conselhos locais ao mesmo A princípio, de trocar um piloto. Mentira. A piloto a gente vai fazer nas regionais. Fazer nas regionais para depois a gente começar a implantar os outros. Não foi isso que a gente conversou, não. Foi sim. Foi sim. Não. Foi. Conversou Na reunião com Carla. Não, na reunião com Carla. Lembra? A gente não conseguiu implantar, não. A gente vai nas regionais. Lembra? Mas eu também achei, mas a ideia foi exatamente essa. Implantar em um. Exatamente. A ideia era essa, mas aí na reunião com Carla e com. Quem está no lugar dela? Com a Adriana. Adriana falou, a gente vai colocar em todas. Vai fazer o processo em todas, vai fazer a mobilização em todas e vai trabalhar com as que tiverem se sobressaírem no processo. Não, exatamente. A ideia, a gente vai sentar com todos, nos solicitou que as ACS identificassem as lideranças do bairro, né? Também para não ser uma pessoa que vai trazer a sua responsabilidade. Já saiu, e se sair mais alguém, a gente perde. Foi embora? Foi. Vamos só aprovar aqui então? Tá bom. Mas é isso. Aí vai conversar com todas as unidades para identificar e ver quais são as necessidades e implantar naquelas que será mais necessário, né? Que tem mais dificuldade a princípio. Aí, gente, só colocar para vocês, tá? Eu fiz uma consideração aqui que é muito em relação ao que o Conselho Nacional faz. Quando tem essas extensões de mandato, né? Essas prorrogações de mandato, o Conselho Nacional usa o termo mandato de transição. Então, o que a gente coloca é isso, que durante esse período de prorrogação, o Conselho de Saúde tanto a mesa diretora quanto o plenário do Conselho estarão sob a vigência de um mandato de transição com a finalidade de manter o regular funcionamento do Conselho no atendimento às suas competências legais e regimentais, ou seja, ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer e organizar a eleição constituindo comissão eleitoral autônoma para a elaboração dos instrumentos normativos e convocação do processo do certame. E aí a gente coloca que todos os atos relativos ao processo devem ser publicados e essa resolução entra em vigor na data de publicação. E assim finalizamos esta resolução. Colocando deliberação. Qual que é o número da resolução? 70. Você quer que eu chame assim? Tá? Fabrício Drummond. R. Sirlene, aprovo. Lucas. Aprovo. Vânia. Aprovo. Rafaela. Newton. Aprovo. Almir. Aprovo. Rosilene. Aprovo. Carmen. Aprovo. Fabrício Souza. Aprovo. Helenita. Aprovo. Geraldo. Senhor Geraldo. Aprovo. Acho que foi todos. Foi. Então, aprovada a resolução número 70 de prorrogação de mandato. Ô, Cássia, eu vou imprimir, que aí Fabrício já se inscreve. Não, a parte aí. Tirar uma foto para ver bem. Acho que acabou. Só falar, né, que lembrando que o SUS fez 34 anos agora. 34 anos do SUS. Uma criança ainda, né? Em Nova Lima o conselho é 33. 33, né? Eu só lembro do SUS.
Também foi aprovada, qual que é a lei? Você falou projeto de lei, né, que está em vigor na Assembleia de Minas. Paciente de idade deve ser acompanhado por funcionário do sexo feminino, também está em tramitação, da autora deputado Adriano Alvarenga. Qual foi a lei que você falou? Mandei no seu WhatsApp. No WhatsApp. E as leis. Não sei não. Então são essas. Alguém tem mais alguma coisa? Um informe? Do Lupa? Não. Entendeu? Como que está o banco de alimentos? Se é o banco. Já fechou a parceria? Pode divulgar. Sim. Ué, que bom. Pode ser Pouco? Tá. Camila fez a visita lá, né? A Camila foi fazer a visita e ela falou que ficou excelente, mesmo tem um espaço. Vai ser um equipamento modelo. E a gente tem a plano de governo, né? Eu posso já abrir um ponto lá no Noroeste, no Canadá. Sério? Ué, que interessante. Facilitar o acesso das instituições. Os hortifruti menores vai ter inscrição por credenciamento? Foi entrega? Porque a nossa preocupação era essa, ele está falando do banco de alimentos, né? Está no período eleitoral, não pode fazer divulgação, mas ela está falando que o Marcos Minas e o BH, né? BH, Mesa Brasil, já formalizou, né? Está dando passo? 4 toneladas de mês. Buscar, tem que ir lá buscar? a gente busca em todos os lugares, né? E agora a gente tem uma prioridade. Não, agora é uma bastante do caminhão, porque a gente já está Bom para o André, um positivo, um caminhão com banco de... Mas a gente já está articulando essas também tem as novidades que a gente tem. Depois do dia 6 eu posso. Depois da eleição. Então na reunião de outubro você vai colocar como pauta. Vou ver se a gente faz o convite pro pessoal do Lupa estar presente também, né? Ô Cássio, eu solicitei formalmente ao Conselho a minha dispensa para, após o processo eleitoral, eu poder ir para a ponta. Equipe multi. Tá fazendo Não, peraí, tá. Para ir para a ponta, voltar a atender público. Então, olha lá. É absolutamente. Não, então eles precisam olhar urgente. Acabou, Fabrício? Finalizando a reunião, agradecer a todos presentes.